Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Bom, hoje é terça-feira e como vocês todos já sabem, todas as terças e quintas eu estou aqui para ler a Bíblia consigo, para te ajudar, para te incentivar a ler a Bíblia, porque lendo a Bíblia a gente só adquire o conhecimento, serve também como uma terapia, como um guia, um livro de guia, para nos dar forças, para alimentar o nosso espírito, a nossa alma, porque nós, quando não temos esta terapia, nós podemos nos sentir sem forças, podemos ficar cansados. Há dias mesmo que nós não queremos sair da cama. Todos nós sabemos disso, né? É difícil todos os dias ir à luta, todos os dias. Tem pessoas que acordam muito cedo, eu sei disso. Tem pessoas que vivem fora da cidade e devem acordar cedo todos os dias para ir trabalhar, para ir à escola. Tem crianças que devem acordar muito cedo para ir à escola. Então, é uma batalha todos os dias. Todos nós devemos lutar contra essa preguiça, contra esse mal, porque vocês sabem que a preguiça, ela destrói a pessoa em todos os aspectos. A pessoa preguiçosa, ela não consegue crescer no seu próprio interior, ela não consegue evoluir, ela não consegue, ela pode viver numa porquice, ela pode ser uma pessoa imunda por causa da preguiça, porque tem pessoas até que têm preguiça de tomar banho. Vocês sabiam disso? Tem pessoas sim que voltam do trabalho tão cansados, eles dizem que eu estou tão cansado que eu hoje não vou tomar banho. Tem homens sim que até preferem dormir no sofá só porque não querem tomar banho. Então, vocês sabem que a preguiça é muito perigosa e Deus abomina a preguiça. O livro de Provérbios já nos ensina isso. Vocês lembram? Quem ainda não viu os meus antigos vídeos, eu comecei a fazer o estudo bíblico com Provérbios. Então, vão lá nos vídeos anteriores, vocês vão ver muito sobre a preguiça. Tem lá um título que eu falo mesmo. Tem um vídeo que eu falo mesmo da preguiça, e a Bíblia já nos ensina, o Salomão nos ensinou muito sobre a preguiça, que quem é preguiçoso chama a pobreza. Vocês sabiam que a preguiça está muito relacionada à pobreza, mas não só a pobreza em termos materiais, e não só a pobreza em termos de dinheiro, de adquirir fortuna, mas uma pobreza também espiritual, uma pobreza mental. Porque a pessoa, quando é preguiçosa, ela também tem preguiça de ler, ela tem preguiça de pesquisar, ela tem preguiça de estudar. E então, sem os estudos, como é que nós vamos adquirir conhecimento? Sem ler, sem ir atrás sem buscar o conhecimento. Para buscar o conhecimento, tu tens que ser uma pessoa ativa, tu tens que tirar a preguiça da sua vida. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar, para te incentivar, porque eu sei que muita gente até gosta da Bíblia, tem a sua Bíblia em casa, tem pessoas crentes que acreditam em Deus, mas elas não sabem, não conhecem nenhum capítulo da Bíblia, nunca leram. Elas sabem muito, talvez, por causa das igrejas. As igrejas ajudam muito por causa dos seus pais que estão ali a ensinar sobre a Bíblia, mas ela simplesmente só está sendo indoctrinada pelos outros. Então é por isso que eu quero te incentivar a saberes da Bíblia, a adquirir conhecimento e parares de ouvir das pessoas, porque às vezes as pessoas podem te mentir. A Bíblia nunca mente, a palavra está lá. E esta Bíblia, ela foi escrita há muitos anos atrás, há centenas e centenas e centenas de anos atrás. Meus amores, não é fácil ler toda a Bíblia, eu sei, porque tem cá muita coisa, tem muitas histórias. Tem histórias de muitos homens usados por Deus, para vocês entenderem. Tem história do Abraão, do Moisés, e não eram pessoas assim 100% boas, não, só que eram pessoas que se entregavam a Deus, por isso que elas eram usadas por Deus. Qualquer um pode ser usado por Deus, basta ele decidir se entregar a Deus. Mesmo aquelas pessoas más, mesmo aquelas pessoas de coração maldoso, vocês podem pensar que Deus não usa pessoas más. Não, Deus usa todos nós. Basta tu te redimires, te arrependeres, pedires perdão a Deus, e sim, Deus pode te usar. Então, eu hoje vou levar o livro dos Salmos. Não sabia mesmo o que falar, não tinha nenhuma direção, pedi a Deus. Vocês já sabem que sempre antes de eu abrir a Bíblia, eu oro, e eu vos aconselho mesmo a orarem também entre quatro paredes. Antes de abrirem a Bíblia, orem
peçam a Deus para vos direcionar, porque muitas das vezes nós podemos ler a Bíblia e não entender nada. E é por isso que muita gente desiste mesmo de ler, porque não entende nada. Até parece que a Bíblia está escrita em latim, mas é porque muitas das vezes nós temos que orar. Antes de ler a Bíblia, eu te aconselho a orar, pedir uma direção a Deus, falar com Deus. Orar é falar com Deus. Como tu falas com uma pessoa normal, como eu aqui estou a falar, fala assim, fala, Deus, eu te peço isso, eu quero isto. Me guie, me protege, me direcione, me mostre o caminho certo, assim, normalmente, mas não tem meios termos. E é isso, então eu não tinha mesmo uma direção, não sabia o que vou aqui entregar a vocês, mas eu pedi a Deus, e olha, quando a gente pede a Deus, Ele nos dá uma resposta, e eu estava mesmo aqui sem nenhuma resposta, e Deus disse, leia os Salmos 91, e eu vos aconselho também a quem não sabe de onde começar. Eu aconselho dois livros para começar a ler a Bíblia. Primeiro, Provérbios. Segundo, Salmos. Provérbios fala muito do geral, adquire conhecimento na área financeira, no nosso dia a dia, como nós devemos lidar com as pessoas, no nosso local de trabalho, como devemos ser boas mães, boas filhas, boas amigas, boas donas de casa, boas funcionárias. Nos ensina em todo geral. Não só mulheres, para homens também, ensina a ser como deve ser um bom esposo, como o marido deve tratar a sua mulher, e aí em diante, como o marido deve cuidar também da sua família e das suas finanças. Por isso que eu gosto muito dos provérbios, porque provérbios é um livro da vida. E depois tem os salmos, que os salmos é mais a parte de orações. Quando a pessoa não sabe como orar, como aprender a orar, pode ir nos Salmos. Os Salmos ensina a orar, ensina a glorificar mais a Deus, a adorar a Deus. Muitas das vezes nós não sabemos o que orar, mas só o fato de tu adorares a Deus e dizeres obrigada, teres a gratidão, de sempre agradeceres a Deus pelo ar que tu respiras, porque a natureza, o oxigênio é tudo de Deus. Então nós somos criaturas de Deus, basta nós já agradecermos por termos levantado da cama com saúde. É o fato de já de agradecer a Deus. Então é uma maneira de orar também, adorando a Deus, glorificando a Deus e agradecendo a Ele por ter nos dado essa terra maravilhosa, que é uma terra que nós podemos respirar. Temos aqui um ar puro. Olha só que nós estávamos a viver uma pandemia que nós não podíamos usar máscaras. Agora já se usa máscaras em todo lugar. Desculpa, já se usa máscaras não. Agora já não se precisa usar as máscaras. Claro que isso é pessoal. Quem quer ainda pode continuar a usar máscara, quem ainda não consegue, não se sente seguro, pode. Mas já não é necessário. Normalmente a pessoa pode esquecer a máscara e entra numa loja e por aí em diante. E é assim, nós já vivemos pandemias e olha só que era difícil. Imagina nós vivermos assim para o resto da vida. Sabermos que o nosso ar não é puro. A pessoa com quem estamos a falar pode nos transmitir uma doença. É uma vida triste. Então, já temos que agradecer até o fato de nós já podemos andar nas ruas sem máscara. É tão bom. Olha que era muito cansativo. Dava mesmo... Muita gente até não conseguia respirar por causa de usar as máscaras. Então, nós temos também que agradecer a isso, que Deus nos livrou. Nós que conseguimos ficar aqui na Terra e passamos por essa doença. Quem sabe do que eu estou a falar aqui vai entender muito bem disso. Eu tive pandemia, eu vivi esta pandemia na pele, porque eu fiquei 5 dias neste quarto aqui, neste meu quarto, sozinha. E não podia sair de casa, não podia abraçar os meus filhos, não podia fazer o que eu gostava de fazer, né? Imaginem só ficar trancada dentro de casa 5 dias. Não é fácil, mas eu fiquei. Eu tive que ficar para o bem dos outros. E olha que eu estava bem. Eu não tinha aqueles sintomas graves, eu respirava bem. Alguns dias que tive um problema de ar, né? Um pouco de tosse, mas não era uma coisa grave. Mas eu estava bem, eu podia andar na rua e ninguém saber que eu tinha coronavírus, né? Mas eu respeitei os outros, eu respeitei porque eu poderia passar por alguém que é diabético, eu poderia passar por alguém que também tem uma facilidade de apanhar a doença e eu contaminar essa pessoa. Então isso também é uma grande responsabilidade que nós devemos carregar. Nós não, mesmo que a gente esteja bem e pensamos que estamos bem, nós também devemos como se diz,
ajudar a outra pessoa, mesmo aquela pessoa que é diabética, que tem uma facilidade, que tem problemas respiratórios. Imagina essas pessoas, elas não podem ficar doentes, não podem apanhar esta doença, porque até correm o risco de morrer. Então não é porque a gente se sente bem que nós vamos andar aí na rua e não respeitar a quarentena, que é ficar em casa, não estar aí em diante a contaminar as pessoas. Bom, chega de blá blá blá, porque eu também quando começo a falar depois não consigo ter aqui uma pausa, e tempo é dinheiro. Vamos ler o Salmos 91. Então, vamos a isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broguel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, e nem peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Olha este Salmos, como é lindo. Eu quando leio esses Salmos, eu sinto a presença de Deus, meus amores. É tão bom quando nós sentimos a presença de Deus. É mesmo, é um alívio, nos tira um peso, nós sentimos paz conosco, porque nós sentimos que não temos problema com ninguém, e Deus, ele é assim, ele tira toda a culpa, ele limpa toda a tua culpa, ele limpa toda a tua angústia, ele limpa todo o teu medo, e tu te sentes leve como uma pomba. Isso é incrível. É por isso que eu vos aconselho, meus amores, entreguem a vossa vida a Deus, que vocês vão se sentir pessoas mais felizes deste universo. Vocês não vão precisar de ter ninguém ao seu lado para se sentir feliz, porque tu já vais sentir a presença de Deus só pelo ar que tu respiras, quando tens um bom ar, só pelo sol que toca na sua pele, tu sentes a presença de Deus. É incrível isso. Eu já tive essas experiências com Deus, e olha que eu vou vos explicar aqui também. Tenho aqui um testemunho que quero vos dar. E isso é incrível para mim, porque eu vou falar que eu sofria muito de pesadelos. Eu sempre fui crente, eu sempre acreditei em Deus. E eu sou católica, eu era católica, porque eu realmente fui batizada e crismada na igreja católica. Quem me conhece sabe disso. Eu rezei na Santa Ana da Munhuana. E eu sou muito grata a isso, porque lá eu também aprendi muito. Eu fiz a catequese, eu já sabia sobre Jesus, a história de Jesus, mas eu não conhecia 100% a história de Jesus, porque era só aquilo que eu aprendi. Por isso que eu tinha dito que as pessoas às vezes só sabem de ouvir dos outros, e não porque buscaram a verdade na Bíblia. Então, é isso que eu estava aqui a dizer, desculpa. Fiquei assim um pouco atrapalhada porque tocou a campainha, mas pronto. Eu estava a dizer que eu sempre fui crente, eu sempre acreditei em Deus, mas era uma maneira assim um pouco, às vezes eu ficava em dúvida, sabes? Às vezes eu tinha dúvida realmente se Deus existia, porque às vezes eu via muitas injustiças na vida, no mundo, até comigo já sofri muita injustiça na minha infância, e eu um dia vou falar sobre isso. Mas pronto, porque nunca tive uma infância como eu queria que eu tivesse na época. Eu tive os meus pais todos os dias a discutirem,
E é um pouco chato. Eu não gosto muito de falar disso, porque me deixa muito triste. Ainda tenho essas mágoas no coração e não quero aqui falar disso, mas vou voltar ao que eu estava a dizer. Eu era católica, mas hoje em dia eu não sou católica. Eu digo que eu simplesmente eu sou de Deus. Eu sou de Deus porque no mundo tem tantas religiões, a religião dos apóstolos, velhos apóstolos, disto, de testemunha de Jeová, que e realmente dá uma bagunça e nós não entendemos como é que essas coisas funcionam. E é por isso que eu prefiro dizer eu sou de Deus, eu sou de Jesus Cristo e só isso. Não quero dizer que sou católica ou que sou apóstolo e que sou isso, porque dá uma complicação nisso tudo, mas para dizer que eu fui batizada e crismada na igreja católica, na Santana da Munuana, no Alto Maé, porque eu nasci no Alto Maé, e prontos, eu sempre acreditei que Deus existia, mas eu não tinha aquela fé fervorosa como hoje em dia eu tenho, que eu tenho esse contato com Deus em qualquer lugar onde eu estou. Se eu estou a passar por um problema, eu busco a Deus, eu já oro no meu interior e eu já tenho essa ligação, eu tenho essa conexão com Deus que eu agradeço muito, que quem me fez ter essa conexão, se ela estiver a ver este vídeo, ela vai saber disso, foi a Lizzie. A Lizzie, ela tem um Instagram dela. Eu conheci ela em 2020 através da minha irmã. A minha irmã é que me enviou o Instagram dela. A minha irmã já estava a assistir os vídeos dela porque ela estava fazendo uma espécie de estudo bíblico, de entregar a palavra através do Instagram dela. E a minha irmã também gostou muito, porque é o que eu disse, nós sempre ouvimos falar de Deus na nossa casa. Minha mãe, ela também sempre foi crente, mas nós não tínhamos essa relação assim, essa conexão com Deus tão forte como hoje em dia. Então a minha irmã, ela falou-me de que tem assistido uns vídeos de uma moçambicana, Lizzie. E eu disse, uau, porque eu já seguia uma outra Lizzie, a Lizzie, e a Lizzie é uma brasileira que eu já seguia ela, que ela também fala de Deus, é uma brasileira que ela também fala de Deus. E eu já seguia ela, mas eu não era assim, daquelas muito ligadas a seguir todos os dias, não. E quando a minha irmã me falou isso, porque eu sempre gosto de ter mais pessoas que seguem a Deus para entender isso, eu disse, não, envia-me no Instagram dessa Lizzie moçambicana. É Lizzie Mkutumula, acho que é isso, não me lembro bem do apelido dela. E eu disse, envia-me, que eu também quero ver esses vídeos. Ela fala de Deus, uau, é incrível. Nós nunca tínhamos visto uma moçambicana a ter o seu Instagram a falar de Deus, a falar de Jesus Cristo. Eu achei aquilo bonito, achei incrível realmente. Eu disse, uau, é? Ela faz isso? Sim, ela faz isso. Então envia-me o Instagram dela. E foi assim que eu comecei a assistir os vídeos da Lizzie. Foi ela mesmo que me tirou como posso dizer, de uma fé morta. Eu tinha uma fé, mas era uma fé morta. Eu acredito que muita gente tem esse tipo de fé, que é acreditar em Deus, mas não usar das divindades que Deus tem conosco. E era assim que eu estava a viver. Eu acreditava em Deus porque eu às vezes orava, olha só, eu às vezes orava, às vezes, quando tinha problemas, e às vezes nem sempre, né? E hoje em dia não, eu oro todos os dias. Então é para isso que vocês devem entender o que quer dizer uma fé morta. Uma fé morta é isso, é tipo buscar a Deus uma vez ao domingo, uma vez por semana, só aos domingos. Tipo, de segunda a sábado tu não buscas a Deus, só esperas domingo para ir à igreja. Eu acredito que isso seja uma fé morta. Porque uma fé fervorosa, uma fé de um crente, tem que buscar a Deus todos os dias, independentemente de se ir à igreja ou de ler a Bíblia. No seu coração, tu tens que viver Jesus Cristo na sua vida. E foi assim que eu mudei, porque eu assistia os vídeos dela. Ela fazia os cultos dela, acho que eram nas terças, quintas e domingo. E eu assistia nas terças e quintas. Nos domingos eu não podia assistir porque tinha coisas a fazer. E é assim que eu mudei. Alice, Alice, se tu estiveres a ver este vídeo, eu realmente te digo que tu me tiraste de uma fé morta e Deus te usou. Podes ter a certeza que Deus tem te usado porque tu ainda fazes os cultos. Deus tem te usado sempre porque tem muita gente. Tu estás a levar muitas almas para o paraíso. Podes crer disso. E foi assim que eu mudei. Foi assim que eu entreguei a minha vida a Deus. Por tua causa, pelas tuas palavras.
porque eu fui lendo a Bíblia, ela incentivou muita gente. E ela disse para muita gente: leiam a Bíblia, busquem a Deus, vocês vão realmente ter um encontro com Deus. E foi assim, eu tive um encontro com Deus dessa maneira, buscando na Bíblia, lendo todos os dias e orando muito. E foi assim que eu entreguei a minha vida a Deus. Mas, agora, voltando nisto que eu li aqui, por que eu estava a falar da minha fé morta? Porque eu tinha... Olha só que quando tu tens uma fé morta, vão te acontecendo muitos problemas espirituais. Muitos, mas muitos mesmo. Que às vezes tu, fisicamente, tu estás bem, tu podes ter um bom lar. Eu sempre tive um bom casamento. Oh, glória a Deus, que Deus me abençoou com um marido muito bom. Eu sempre estive bem no meu casamento. Claro que tinha sempre alguns problemas, alguns conflitos, que é normal. Não existe um casal perfeito, mas não tivemos problemas assim tão graves. Nunca tivemos problemas tão graves ao ponto de pensarmos em nos divorciar, por exemplo. Nada disso. Aqueles problemas do dia a dia. Mas o meu ponto não era esse. Onde realmente eu tinha graves problemas era de madrugada. De madrugada eu sofria muito de pesadelos. Muito de pesadelos. E o meu marido um dia, se calhar eu posso fazer um vídeo com ele. Olha só que a vida é mesmo engraçada. O meu marido, ele é como se fosse... Ele é ateu. Imaginem só, o meu marido é ateu. Porque ele não acredita nessas coisas de Jesus Cristo, de Deus. É uma coisa mesmo complicada. Até vocês podem pensar, como é isso, viver com um ateu? Eu que sou da igreja não, que eu sou de Deus. E é assim, porque nós nos respeitamos. Ele respeita o meu mundo e eu respeito o mundo dele. E assim a gente vive com muito respeito. Mas pronto. Então, eu sempre sofri desde criança de pesadelos. Pesadelos são coisas estranhas, né? Que muita gente não gosta de contar, né? Coisas mesmo estranhas. Eu já tive pesadelos a sonhar com sexo, por exemplo, mas não sei quem é que está a fazer aquilo. É uma coisa mesmo estranha, mas já tive esses pesadelos. E não só, já sonhei também com paralisia. O que eu sofria muito mesmo era paralisia de sono. Investiguei isso. Paralisia de sono é uma coisa muito horrível, muito horrível, muito horrível. E eu depois vou vos contar que quando eu desmaiei é mais ou menos a mesma coisa. Porque a paralisia de sono, como é que acontece? Tu estás a dormir e de repente tu pensas que acordaste. Tu pensas que acordaste porque tu consegues ver o teu corpo. Tu consegues ver, até tu sentes como se tu estivesses a flutuar. Por que tu sentes como se estivesses a flutuar? Porque tu vês todo o teu quarto. Tu vês todo o teu quarto e até já aconteceu de eu ter essa paralisia de sono enquanto o meu marido estava ainda estava no telefone ao meu lado, porque eu durmo mais cedo que ele. Ele leva mais tempo para dormir, eu apago logo. Então aconteceu de eu ver a ele ao lado, a mexer o telefone. E nesse momento até eu fiquei muito irritada com ele, porque eu senti no corpo como se eu quisesse acordar, mas eu não estava a mexer, porque tu não consegues te mexer. Tu queres te mexer, porque tu queres sair daquele sono. Tu sentes como se tivesse uma força pressionando o seu corpo para tu não acordar. É o que tu sentes, mas tu não consegues ver nada. Tu só vês, se tiver alguém ali ao seu lado, tu vais conseguir ver. E é isso que acontecia muito comigo. Eu não conseguia sair do sono, eu não conseguia. E é uma coisa, é angustiante. Tu sentes, parece que tu sentes um sufoco, como se estivesse a perder ar. O bom é que isso dura poucos minutos. E como isso já estava a me acontecer com frequência, eu já conseguia controlar-me. Eu já conseguia controlar, porque tu te sentes ansioso. Enquanto tu estás na paralisia do sono, tu te sentes muito ansioso, porque tu queres sair e não consegues, tu queres sair e não consegues daquele pesadelo, porque tu estás a ver o teu corpo ali, tu consegues ver o teu corpo ali e não consegues sair dali. E pronto, eu já sabia que eu estava a ter a paralisia do sono. Muitas das vezes eu ficava calma, eu tentava ficar muito calma, porque eu sabia que isso vou conseguir sair. Eu sabia que eu vou conseguir sair. Eu tinha essa esperança sempre. E houve uma vez que quando consegui, eu tive um grito. Eu gritei tanto. Consegui gritar, porque tu queres gritar e não consegues. Tu sentes como se alguém estivesse a sufocar o teu pescoço. E o meu marido, depois é que conseguiu me acordar. Ele depois me acordou nesse dia que eu disse que ele estava a mexer o telefone.
E depois eu acordei, olhei para ele, eu disse, meu Deus, tu estavas a me ver aqui angustiada e não me acordaste? Ele disse, não, eu não te vi angustiada, só de repente tu deste um grito. Foi aí que eu acordei, que eu te acordei. Eu disse, o quê? Porque eu te via, tu estavas a mexer o telefone, mas eu não... Eu pensei que tu conseguias ver os meus movimentos, que eu estava a me mexer. Ele disse, não, tu não estavas a te mexer. Mas é a sensação que tu tens, tu sentes, porque tu queres te mexer, mas é o que o título diz, paralisia do sono. E é muito chato ter isso, e eu orei muito a Deus, eu pedi a Ele para me livrar dessas paralisias do sono, e eu agradeço muito a Ele, porque Ele me livrou. Ele me livrou dos pesadelos. Há 2 anos que eu não tenho tido pesadelos, né? Essas paralisias do sono. Eu sou muito grata a Deus por isso também, para vocês entenderem que é na parte espiritual que Deus atua também. Não é só nas bênçãos carnais, mas na parte espiritual, porque imagina, ter um bom sono, ter um sono saudável é muito importante, porque a pessoa precisa acordar com saúde, a pessoa precisa acordar bem disposta para ter o seu dia mais tranquilo. E é isso. E Deus nos ajuda de muitas maneiras, cada um no seu problema. E pronto, era isso que eu queria partilhar aqui com vocês. E também para dizer o que aconteceu quando eu desmaiei, quando eu tive aquele desmaio aqui, que os médicos ainda estão a investigar, vocês lembram disso? Mas está tudo bem comigo. E o neurologista, eu já fui vista pelo neurologista e vou agora, próximas semanas, vou ser vista pelo cardiologista. Tenho alguns exames para fazer na área da cardiologia. Já fiz o TAC e o EEG, que o neurologista pediu-me para fazer. E nisso ele não viu nada, não tenho nenhum trauma craniano, não sofri nada. Segundo ele, é aquilo que eu tinha vos falado, é a síncope vasovagal. Quando a pessoa normalmente acorda de repente e lhe falta sangue suficiente no corpo, o coração já dá um sinal, dá palpitações, e é aí que a pessoa cai de repente, desmaia, porque não chega sangue suficiente no cérebro. E é isso que eu tive. Então, quando eu tive isso, segundo o neurologista, né? Eu quando tive isso, no momento quando eu caí, eu logo acordei. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei com os olhos fechados, eu não sei. E não é possível a gente saber isso. Só Deus é que sabe, né? Então, quando eu logo acordei, eu ainda estava deitada no chão. E nesse momento, é igual a paralisia do sono que tu sentes. Igualzinho. Eu senti isso. Eu até fiquei admirada, porque eu sabia que eu não estava a ter um sono. Eu sabia, quando eu já estou a ter a paralisia do sono, porque eu já tinha com tantas frequências, eu já sabia que eu estava a ter a paralisia do sono. Eu sabia disso. Por isso que eu conseguia me manter calma. E até esperar que eu voltasse, que eu conseguisse acordar. Mas naquele momento, eu não estava a entender o que estava a acontecer comigo, porque eu ainda estava inconsciente, eu estava a acordar. Eu estava ainda inconsciente, eu ainda estava a vir com a minha consciência em mim. E olha só o que aconteceu quando eu estava ainda a vir em mim. Eu me lembro, eu estava assim, deitada no chão, e eu só dizia, Deus, me levanta. Deus, me levanta. Porque naquele momento eu sabia que eu estava a fazer o leite, eu tinha que entregar o leite à minha filha. Então, eu naquele momento, eu queria fazer o leite para minha filha, mas não podia. Eu não conseguia mais levantar. Quando tu para quem já desmaiou vai saber disso. Quando tu desmaias, naquele momento tu não consegues levantar. Alguém vai ter que te levantar. Tu não tens forças nem para andar, nem para nada. E tu perdes forças mesmo. Tu ficas sem estímulos no corpo. E nesse momento eu só estava assim, deitada no chão, com os olhos abertos. Porque eu já conseguia olhar tudo assim. Ficas assim, mas o pescoço nem se mexe. Tu ficas assim e cais praticamente assim, mas não consegues nem virar. Não consegues nem, olha só, não consegues. É mesmo como se fosse a paralisia do sono. É tão horrível sentir isso, mas quando tu já tens Deus, aí que eu volto. Por que eu estou a contar tudo isso? Porque quando tu já tens Deus, Deus te tira esse medo. Deus te tira. Naquele momento eu não estava com medo. Naquele momento eu só queria acordar. Eu não estava com muita angústia. Porque o problema é tu sentires angústia, é tu sentires o medo. Quando tu começas a sentir angústia, medo e ansiedade, e vem ataque de pânico. Por que as pessoas às vezes têm ataque de pânico? Por causa disso. Porque elas ficam com medo, elas ficam ansiosas e não conseguem certas coisas que precisam fazer naquele momento. Então Deus é que nos ajuda a livrar desse medo, a livrar dessa ansiedade, desse pânico, para tu não chegares a ter ataque de pânico.
Porque eu acho que quando tu começas a ter ataque de pânico, tu ficas paranoico, não consegues controlar as suas emoções, não sei. Então, nunca tive ataque de pânico, não sei como é que funciona, mas nesse momento é para vocês entenderem que eu não conseguia falar. A minha mente simplesmente dizia assim, Deus, me levanta, porque eu já estava acordada, porque eu ainda ouvia, eu conseguia ouvir os gritos da minha filha. Às vezes ela fazia, porque ainda queria o leite, ela estava a dormir, mas ainda queria o leite, ela fazia, eu ouvia, e eu dizia, Deus me levanta. Quando tu tens uma conexão com Deus, olha só que incrível isso. E eu fiquei feliz mesmo por isso, porque mesmo no momento que eu estava aflita, que eu estava ali sozinha, Deus estava ali comigo, eu senti a presença dele. E é tão bom tu sentir a presença de Deus, mesmo quando estás sozinha, sem ninguém. É muito bom, não tem preço, não tem preço. E olha só, meu marido que tem sono de pedra, foi ele que levantou da cama, porque naquele momento quando eu dizia Deus me levanta, ele com certeza acordou o meu marido. E foi assim que depois ele veio me ajudar, veio me acudir. Pronto, eu vou terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste testemunho que eu dei, que está muito relacionado com o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar, vocês podem crer isso. E foi assim que aconteceu comigo, foi assim, porque daquele momento eu acredito que poderia ter me acontecido algo pior, eu poderia ter rachado, eu caí, meus amores, eu poderia ter aberto a testa, eu poderia ter levado pontos, mas obrigada a Deus, tu me livraste, eu não levei pontos, eu não estraguei a nossa viagem, nós ainda estávamos em viagem, dali nós poderíamos ter ido ao hospital, mas não, nós continuamos com a nossa viagem porque eu me sentia bem. Eu estava bem, eu só estava muito cansada. E às vezes eu tinha medo de cair, de desmaiar, porque eu ainda não sabia o que me aconteceu. Mas hoje em dia eu já sei o que é. Eu já não posso acordar de madrugada para fazer o leite para minha filha. Agora quem faz isso é o meu marido, ele agora é que faz. E é só isso. Eu agora só tenho que ter mais cuidado, que o neurologista me disse que eu tenho que ter mais cuidado. Assim, se eu realmente sinto as palpitações, eu logo tenho que parar. Se estou a conduzir, eu tenho que parar o carro. Parar até as palpitações passarem, porque pode acontecer de repente. E é isso. Bom, se tu realmente tens algo a me perguntar sobre a síncope vasovagal, pode aí comentar, fazer qualquer questão e eu vou te ajudar a esclarecer tudo que tu quiseres. E quem também já aconteceu isso, por favor, pode mandar mensagem, pode comentar aí se alguém já sofreu dessa mesma coisa. Vamos aqui partilhar ideias e vamos nos ajudar um ao outro. Talvez vocês podem me ajudar, como devo me comportar, o que eu devo fazer. Quem já passou por isso sabe mais ou menos para poder me ajudar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, abrir um pouco a minha intimidade e pouco a pouco eu posso abrir mais a minha intimidade, o que vocês quiserem saber também podem me perguntar aí, fiquem à vontade, este vídeo é nosso, este canal é nosso, eu quero que vocês interajam comigo, eu não criei esse canal para mim, eu criei para vocês, quem quiser saber um pouco sobre a minha vida, a minha história também pode perguntar. E bom, eu vou terminar por aqui, a gente se vê na quinta-feira no nosso próximo vídeo. Não se esqueça aí de deixar um like, é muito importante que tu deixes um like para me ajudar a crescer aqui no canal e assim tu incentivas o canal, o YouTube, para enviar este vídeo para mais pessoas. E também tu podes enviar, tu podes partilhar esse vídeo para quem quer assistir sobre estudo bíblico e pronto, quem gosta de entender um pouco sobre a Bíblia. Eu vou terminar por aqui, até quinta-feira. Beijo!